Olá, eu sou a Melina Lopes e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação do autoconhecimento com a diminuição da nossa ansiedade no dia a dia. Hoje, a grande maioria dos pacientes procuram a terapia por questões de ansiedade. Grande maioria, pelo menos do meu público. E a gente começa a perceber que existem várias técnicas de diminuição da ansiedade, mas não adianta eu saber uma lista enorme de técnicas que podem ajudar se eu não sei exatamente qual pode me ajudar, como ela pode me ajudar, em que momento ela pode me ajudar. Por isso a importância da questão do autoconhecimento. Então, uma das primeiras coisas é como e onde, em que momento a minha ansiedade ela começa a aumentar? Será que eu percebo como ela começa, onde ela começa, o que influencia, como influencia? Por exemplo, para mim, o que eu percebo, eu preciso ter a visão, eu preciso ter muito organizado do que vai acontecer durante a minha semana, uma questão de logística, uma questão de gestão do tempo. Hoje eu tenho uma rotina bastante apertada, então durante o período da manhã, por exemplo, eu fico com meu filho, daí tem o horário do almoço que é um pouco mais corrido, que eu tenho que organizar ele, dar almoço, arrumar para dormir, né, tirar um cochilinho ali antes de ir para a escola, preparar o almoço em casa, organizar e já pensar que 2 horas começam os meus atendimentos no consultório, então a cabeça também já começa, ai, quem que é, como é, qual foi a última sessão, então a gente já começa também a se preparar um tempo antes de como vai ser a sessão do paciente naquele dia, resgatar, né, na memória as últimas sessões, o histórico dos pacientes que vão ser atendidos naquele dia, seja um, seja dois, sejam 5 ou 6, depende da média do dia. Eu tenho uma média de 4 a 5 pacientes por dia, então a gente tem que ter uma memória para lá de desenvolvida. E depois, durante a noite, às vezes também tem uma rotina de organização da casa, ou de estudos, ou de cursos online, presenciais, depende muito da semana. Então, por exemplo, como que eu me organizo? Quando eu percebo que a semana vai ser bastante movimentada, eu preciso muito ter agenda física. É o meu jeito de me organizar, é o meu jeito que diminui a minha ansiedade. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu preciso ter uma agenda onde eu veja, eu não sei se vai dar pra ver, mas eu vejo, ó, todo o mês, tá vendo? Então eu sei, por exemplo, que eu tenho nesse final de semana, no próximo. Então isso, eu tenho a necessidade de ter uma questão visual, isso me deixa um pouco mais tranquila. Tem gente que prefere colocar lembrete no celular, de guardar no post-it ou de simplesmente guardar na memória. Então, eu tenho duas coisas que me ajudam muito a diminuir a ansiedade nessa organização das minhas tarefas, em ter uma sensação de que, ufa, ok, dever cumprido, vou conseguir dar conta das coisas da casa, das coisas do consultório, não necessariamente nessa hora de dar conta de tudo, mas uma sensação de que a gente dá conta. Então, uma delas é ter a agenda física, eu preciso ver o meu mês, a minha semana, eu preciso ter o visual, para mim o celular não funciona. E um outro é ter um sistema onde eu faço a organização dos meus pacientes. Então, automaticamente, eu já faço a reserva daquele horário para o paciente, ele recebe uma mensagem de lembrete 2 dias antes e um dia antes da sessão. Então, eu não preciso me preocupar em, poxa, será que o paciente vai lembrar? Será que ele vai esquecer? Será que ele não vai? Então, isso não me gera mais uma ansiedade que lá no primeiro do ano consultório me gerava, porque eu tinha que ser responsável pelo meu horário e pela lembrança do paciente. O que depois de algum tempo eu percebi que isso não era necessário, que tinham outras formas de eu poder diminuir essa ansiedade. Mas isso é uma questão de autopercepção. Então, eu perceber o que me deixava ansiosa no trabalho, o que me deixava ansiosa nessa questão da organização e da gestão do meu tempo, e para daí eu usar algumas técnicas que me fizessem sentido, que realmente me ajudassem a diminuir essa ansiedade. Já testei celular, já testei bilhete, tudo. Para mim não funciona. Para mim tem que ser a agenda física e o sistema que eu uso para o consultório. Então, aqui fica a dica para vocês perceber que coisas que te deixam ansioso no dia a dia com essa questão de sermos hoje profissionais multitarefas, sejam profissionais dentro de casa, fora de casa, né, com 1 milhão de coisas hoje que a gente tem a cumprir diariamente. Então,
você se organiza, como você cuida dessa tua gestão do teu tempo, como que você cuida da sua também ansiedade. Um beijo, fica aqui a dica do vídeo de hoje.